Sabe, quando uma vida acaba de um jeito inesperado ou até violento, é aí que a ciência entra em campo para contar aquela última história. A gente está falando da tanatologia forense. É ela que vai buscar as respostas naqueles sinais silenciosos que a morte deixa para trás. Então bora mergulhar nesse universo. Tudo começa assim, com essa imagem, a descoberta de um corpo. Parece simples, mas é o que dispara uma cascata de perguntas. É o ponto zero, sabe? O início de toda e qualquer investigação forense. Porque, para um perito, um corpo é muito mais do que só uma vítima. Pensa nele como a própria cena do crime, uma coleção de provas. O grande desafio, na verdade, é saber fazer as perguntas certas, saber exatamente o que procurar. Então, antes de sair analisando qualquer ferimento, a primeira tarefa de todas é jurídica. A morte precisa ser classificada, sabe? Encaixada nas categorias que a nossa lei reconhece. E esse é o objetivo principal de tudo. Não é só uma questão de, do que a pessoa morreu. Não. É sobre como essa morte se encaixa no nosso sistema de justiça. No fim das contas, a ciência aqui está a serviço da lei. Ok. E a primeira grande divisão que a gente tem é essa aqui, ó. De um lado, a morte natural. É aquela que vem de uma doença, o fim, digamos, esperado da vida. Do outro lado, a morte violenta. Essa é uma interrupção, causada por algo externo. E é exatamente aqui que a investigação forense entra com tudo. Beleza. Então, se a morte foi violenta, o caminho se abre em 3 possibilidades. Toda análise, cada pista encontrada, tudo isso serve para tentar encaixar o que aconteceu em uma dessas 3 categorias jurídicas. A primeira delas, homicídio. O que define um homicídio? É a ação de outra pessoa. Pode ser com intenção ou até por negligência. Mas o fato é, alguém causou aquela morte. A segunda hipótese é o suicídio. E aqui, olha só, 2 coisas são super importantes. Primeiro, o que a gente chama de elemento subjetivo. A pessoa tem que ter a vontade de morrer. E segundo, o elemento objetivo. Ela tem que conseguir de fato realizar o ato. Se faltar um desses 2, já não é mais considerado suicídio. E por último, a morte acidental. Essa acontece por um evento que ninguém esperava, sabe? Sem a intenção de matar. Geralmente envolve alguma força externa, pensa num acidente de carro, de avião, essas coisas. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. A gente começa a conectar as pistas. Olha só, isso não é uma regra de ouro, tá? Mas a estatística forense mostra que existem padrões. Certos tipos de lesões são muito mais comuns em uma categoria do que em outra. Por exemplo, estrangulamento geralmente aponta para homicídio, enquanto enforcamento é mais comum em suicídios. É como se fosse a primeira ponta do novelo que o investigador vai puxar. Ok? A partir de agora, a gente vai mais fundo. E a principal fonte de informação, a mais importante de todas, é o próprio corpo. É ele que guarda as respostas. E essa é a pergunta de $1 milhão na medicina legal. Saber se a lesão aconteceu com a pessoa ainda viva, isso é tudo. É o que ajuda a reconstruir o que aconteceu e, principalmente, a diferenciar uma agressão de uma tentativa de, mascarar um crime. E a resposta para essa pergunta está aqui, ó, nas reações vitais. Pensa comigo, um corpo vivo reage a um machucado, certo? O sangue sai, coagula, o lugar fica inflamado. Agora, um corpo sem vida não reage, nada. Por isso as lesões pós-morte são chamadas de lesões brancas. Não tem resposta biológica nenhuma, porque o coração já parou de bater. Então, para resumir, o ponto-chave é esse. Se tem sangue infiltrado nos tecidos, lá dentro do corpo, isso é uma prova fortíssima de que o coração ainda batia quando o ferimento aconteceu. Beleza. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada em alguns dos sinais de violência mais comuns. Primeiro, o enforcamento. Aqui a força que causa a asfixia é passiva. É o peso do próprio corpo da vítima agindo contra um laço que está fixo em algum lugar. Justamente por isso, estatisticamente é o método mais ligado a casos de suicídio. Agora, no estrangulamento, a história é completamente diferente. A força é ativa. Alguém, um agressor, está usando um objeto, tipo uma corda, para apertar o pescoço. O corpo da vítima, nesse caso, é passivo. E isso é uma marca clássica de homicídio. E tem também a esganadura. Esganar é quando o pescoço é apertado com as mãos. E esse caso é único, porque ele é sempre homicida. Pensa bem, é impossível uma pessoa usar as próprias mãos para apertar o próprio pescoço com força suficiente para morrer. O corpo simplesmente desmaia antes.
Mudando completamente de assunto agora, vamos falar de quedas. E uma das pistas mais importantes nesses casos, curiosamente, não está no corpo, tá na posição em que o corpo parou, lá embaixo, em relação ao ponto de onde ele caiu. Isso aqui ilustra a física da coisa. É genial. Uma queda acidental, sem impulso nenhum, geralmente é reta para baixo. O corpo cai pertinho da parede. Agora, se for suicídio, a pessoa pega impulso, né? Então a queda faz uma curva, uma parábola, o corpo cai mais longe. O problema é que no homicídio, se a pessoa for empurrada, a trajetória é bem parecida. E aí, para diferenciar os dois, os peritos precisam de outras pistas da cena do crime. Bom, agora vamos juntar tudo isso que a gente viu. Que tal um caso prático? Para a gente ver como a combinação de cada detalhezinho, cada pista, levam à conclusão científica que não tem como contestar. Imagina a cena. Um corpo é encontrado nos trilhos de um trem, totalmente desmembrado. A primeira pergunta que vem à mente é: foi um acidente terrível ou tem algo mais aí? Pois bem, durante o exame, os peritos encontram duas coisas que não batem. Primeiro, eles acham uma fratura no ocioide, lá no pescoço, e essa fratura tem coágulos de sangue, sinal claro de reação vital. Mas as outras lesões, as do atropelamento, são brancas, sem sangramento nenhum, ou seja, aconteceram depois da morte. Aí não tem mais dúvida, né? A conclusão é uma só. A vítima já estava morta quando foi atingida pelo trem. A causa real da morte foi aquela fratura no pescoço que aponta para um estrangulamento ou esganadura. O atropelamento, então, foi só uma tentativa de encobrir o crime. Um homicídio. E olha, no meio de toda essa análise, que pode parecer tão fria, tão científica, é muito importante a gente lembrar de uma coisa, de um princípio ético que guia todo esse trabalho. O corpo humano, mesmo depois da morte, não é uma coisa, não é um objeto. Ele tem uma dignidade que precisa ser respeitada. Ele não pode ser vendido, não pode ser usado para fins lucrativos. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. A gente viu que a tanatologia forense ajuda a desvendar os últimos momentos de alguém. Mas e se a gente pensar além? O que mais a ciência pode descobrir? Que outros segredos, hábitos, que histórias de uma vida inteira podem estar ali, gravadas nos ossos, só esperando para serem contadas? Porque no fim das contas, a ciência da morte, ela também nos conta muito sobre a vida.